Então, nessa aula de hoje, né, nossa primeira aula aí da parte de teoria mesmo, de parasitologia, né, uma coisa que é muito importante da gente rever, relembrar, né, ou então ter esse primeiro contato, seria com a questão de alguns conceitos da parasitologia. Então, esses conceitos da parasitologia, eles são, em alguns casos, muito específicos, né, algumas palavras muito específicas para algumas coisas que são tratadas dentro ali, por exemplo, do ciclo de vida de um parasita, né, de uma certa característica que ele vai ter ali, quanto ao tipo de infecção que ele vai ter e assim por diante. Então é importante, né, ter pelo menos um geral sobre esses conceitos, né, são vários conceitos. Se vocês forem observar, por exemplo, lá no livro de parasitologia que a gente utiliza de base, né, o livro do Neves, vocês vão ver que existe uma parte lá que traz os diversos conceitos, né, o conceito e a definição desse conceito. Então, qualquer dúvida, né, seria algo interessante também de vocês procurarem, né, nessa parte do livro. Né. Aqui eu trouxe só alguns que podem ser importantes e que eu vou abordar, né, e que eu acredito que eles sejam, né, alguns dos principais aí que a gente possa, né, precisar ao longo de todo o semestre. Né? Então, o que é, primeiro, o parasitismo? Vai ser essa associação aí entre seres vivos em que só um é beneficiado, então, e o outro ele vai ser prejudicado por essa associação. Então, quando a gente trata de parasitismo, a gente trata dessa relação ecológica, né, na unilateralidade de benefícios. Então, só um vai ser beneficiado por aquela associação. Né? Diferente, por exemplo, quando a gente trata de um mutualismo, né, aqueles dois organismos sendo beneficiados por aquela relação. Então, o parasitismo seria essa relação desarmônica que vai existir entre os organismos. Né? E os parasitas, aí já começando na questão dos conceitos, eles podem ser, por exemplo, endoparasitas ou ectoparasitas. Né? Pode existir o endoparasitismo ou o ectoparasitismo. E qual seria a diferença disso, né? Uma das formas mais fáceis que eu acho para conseguir interpretar e relembrar, né, o que seria isso, seria no começo dessas duas palavras, ó, o endo e o ecto. Né? Quando a gente pensa no endo, a gente vai estar pensando na questão do interior, né, a parte de dentro, e o ecto, de externo. Então, o endoparasita vão ser aqueles parasitas que vão permanecer no interior do organismo do hospedeiro. Né? Um exemplo clássico aí, né, alguns eumintos, um exemplo aí é lombriga, né, o Ascaris lumbricoides, é um endoparasita, né, ele vai ficar ali na região ali dos intestinos, então isso seria um exemplo de endoparasita. Outro exemplo de endoparasita, né, a tênia, todo mundo já deve ter ouvido falar da solitária, isso seria um outro exemplo de endoparasita, né, isso citando aí parasitas, no caso, né, nesse caso, de animais, né? Mas também vão existir essas variações aí para plantas. Tá? Existem endo e ectoparasitas para plantas também. Já os ectoparasitas, então de externo aí, né, eles vão ser aqueles que ficam na superfície corpórea. Então fica na pele, nos pelos, em cavidades naturais, por exemplo, os clássicos aí, piolho, pulga, carrapato, mosca, né, tudo isso vão ser esses ectoparasitas. Então, é, são bem comuns, né? Até da gente conhecer, né? Quem nunca teve um cachorrinho em casa, um gato, que tinha ali uma pulguinha, um carrapato. Então, isso seria um exemplo aí de parasitismo também. Né? Na imagem aí, mostrando um bem conhecido, né? Um carrapato estrela, né? Bem conhecido aí, comum tem em gado, né? Ele é capaz até de transmitir outras doenças aí. Então, isso seria um exemplo de ectoparasita também, né? E o que é um parasita? Né? Vai ser um organismo ali que ele vai tentar sobreviver, né? Vai tentar reproduzir, vai tentar completar o seu ciclo e ele vai se beneficiar de um outro organismo, né? Animal, vegetal, né? Se beneficiar ali pode ser de modo permanente, temporário, né? E em muitos casos vai produzir efeitos deletérios nesse hospedeiro. Então, por exemplo, se você está ali com lombriga, né, essa lombriga ela vai estar utilizando ali dos seus recursos, né, recurso que era para você ter
o seu organismo, para você se nutrir, né, esse parasita ali, essa lombriga vai estar se utilizando desses recursos. Né? Isso, com o passar do tempo, pode trazer um efeito ali, por exemplo, né, nas quantidades de nutrientes, né? Faltar nutrientes ali, porque você está competindo por esses nutrientes com esse parasita. Né? Outro exemplo, lombrigas também, dependendo da quantidade, podem levar efeitos até físicos também. Né? Elas têm estruturas ali, por exemplo, para fixar nos intestinos e, em virtude dessa fixação, pode causar certos machucados, certas lesões na mucosa do intestino. Então, o parasita vai ser esse organismo. E quando a gente fala de parasitose, a gente vai tratar da condição na qual esse parasita ele vai ser patogênico, né, e vai causar danos ao hospedeiro em si. Então, lembrando de diferenciar isso, né? Quando a gente fala de parasita, a gente está falando do organismo em si. De parasitose, a condição ali quando esse parasita vai ser patogênico e vai causar essa doença, digamos assim. E a classificação dos parasitos, elas podem ser feitas de diversas formas, né, esses conceitos. Então, eu até dividi alguns aqui, né, para mostrar essas classificações aí, né, que a classificação pode ser, por exemplo, segundo o tempo de duração do parasitismo. Então, um exemplo aí, né, o primeiro exemplo, seriam parasitas periódicos ou provisórios, né, que eles são parasitas somente em uma fase do desenvolvimento e eles acabam espoliando ali é, continuamente o hospedeiro. Um exemplo disso, né, a mosca do Berne, né, o que, que ela faz? Essa mosca ali, ela vai pousar ali naquela região, né, e ela vai colocar seus ovos ali em alguma estrutura, um machucado ou algo do tipo, né, e esse parasita ali, esse Berne, vai crescer ali e vai se desenvolver. Então, isso seria um exemplo ali de parasita provisório ou periódico. Também vão existir ali, né, ainda segundo o tempo de duração de parasitismo, os parasitas permanentes, né, que vão passar a vida toda ali, em todos os estágios de vida, espoliando o hospedeiro. Né, um exemplo clássico aí, né, que seriam ácaros, por exemplo, né, esses piolhos, né, ácaros do gênero Demodex, que eu coloquei aí, né, um piolho, ele vai se desenvolver para passar a vida inteira ali, né, naquele organismo, naquele hospedeiro, né, desde a parte de ovinho ali até ele se desenvolver num adulto, ele vai ficar naquela região, ele é um parasita permanente, né, ele precisa de estar o tempo inteiro no hospedeiro. E também vão existir aí, com relação ainda ao tempo de duração do parasitismo, os parasitas temporários ou intermitentes, né, que vão se utilizar ali do hospedeiro de forma periódica para se alimentar ou então para se abrigar. Né? Um exemplo de um parasita temporário ou intermitente seriam os insetos hematófagos, então pernilongos, digamos assim, né? E eles se utilizam da gente para se alimentar. Então isso, eles vão ali, se alimentam, né? Fazem essa refeição e pronto. Né? Eles não precisam desse contato contínuo, digamos assim. Né? No caso, seria um contato intermitente nesse, né? Ele vai e volta, vai e volta. Então, isso seria um exemplo de parasita temporário, esses insetos hematófagos. Né? Aqui está o exemplo bem clássico comum da nossa região, né? O Aedes, o Aedes aegypti, que vai transmitir a dengue ali. Então, ele seria um exemplo de inseto hematófago que acaba tendo esse parasitismo, né? Uma outra classificação aí dos parasitas seria quanto ao requerimento de uma vida parasitária. Né? Como assim? Por exemplo, né, alguns parasitas, eles são parasitas obrigatórios. Né? O ciclo de vida deles sempre requer que um hospedeiro seja espoliado, né? Seja explorado ali. Um exemplo disso, na verdade, dois exemplos aí, ó, o Schistosoma mansoni e o Toxoplasma gondii,
A gente vai falar mais detalhado sobre eles posteriormente, mas são dois exemplos de parasita aí que o ciclo de vida deles, né, sempre vai estar ali ligado a essa expoliação do hospedeiro, a essa exploração ali, por exemplo, dos recursos do hospedeiro. Já alguns outros parasitas, né, eles têm esse requerimento de vida parasitária, no caso, chamado de facultativo, né, quando eles podem alternar entre ciclos de vida livres e ciclos de vida parasitária. Então, algumas moscas aí vão ter, né, esse tipo de requerimento de vida parasitária, né, dependendo ali do ciclo de vida, ela vai precisar ou não de um hospedeiro. E ainda quanto ao requerimento de uma vida parasitária, vai existir os parasitas que são parasitas acidentais, né, que é quando aí o organismo ele se torna um parasita de um hospedeiro que não é habitual, né, em condições especiais. Né? Um exemplo disso, esse chamado de Dipylididium caninum, ele é um exemplo de parasita muito comum ali em animais, em cães e em gatos. Né? Só que o que pode acontecer? Né? Ele pode entrar em contato com o ser humano e acabar contaminando o ser humano também, né? Sendo esse parasita acidental, né? Nesse caso, por contaminar uma outra espécie, um hospedeiro não habitual. Né? Ele é esse Dipylidium aí, ele é similar ali, né? Ele está bem próximo, bem relacionado com aquele grupo das tênias. Né? A gente percebe aí na imagem, né? Aqui do lado, ó, consegue ver até a estruturazinha da região ali da cabeça dele, digamos assim, né? O corpinho dele aqui, ó, a gente vê nessa imagem, né, relacionado com a gente vai falar posteriormente, né, com as proglótides, as partes desse parasita que vão se soltar ali. Então isso seria uma outra classificação aí também, nesse caso, quanto ao requerimento de uma vida parasitária. Quanto ao habitat, né, então o parasita pode ser ali considerado normal quando ele se encontra em um determinado segmento, órgão ou tecido, e somente assim ele completa o seu ciclo, ou extraviado, que é quando esse ciclo pode acontecer em outro hospedeiro e fora do seu habitat natural. Né? Um exemplo, quando tem parasita que é comum de espécies próximas, digamos assim, próximas do ser humano, e esse parasita consegue habitar também, né, um ser humano, mesmo não sendo tão específico para aquela espécie. Então isso pode acontecer. O exemplo aí que eu coloquei aqui no slide, ó, esse Toxocara canis, né, que é um parasita de intestino delgado de cães, pode infectar também, né, o ser humano, né, como essa larva migrans aí, né, visceral. Então seria esse parasita aí está nesse habitat extraviado, né, que consegue completar o seu ciclo de vida em outro organismo que não aquele original no qual ele se desenvolve. Quanto aos tipos de hospedeiro agora, né, os hospedeiros vão ser uma parte importante também, né? E o parasita, ele pode ser considerado um parasita chamado de estenoxênico. O que é isso? Que é quando ele parasita espécies de vertebrados muito próximos. Né? Um exemplo, o Plasmodium, que é responsável por causar malária, ele é encontrado só em primatas. Então, existem as diversas espécies ali que vão parasitar vertebrados somente próximos, né, que têm uma relação mais próxima aos primatas, né, são um grupo bem relacionado, bem próximo, com características similares. Provavelmente isso favoreceu a evolução desse parasita dentro desse grupo. Né. Em alguns casos, pode ser até, né, eu não estou afirmando isso, mas não sei se vocês vão lembrar de evolução, que se você fizer uma relação ali entre os gêneros, espécies, famílias desses dois grupos, pode existir até uma correlação até na evolução desses dois grupos. E os parasitas euericteno, né, que são aqueles que parasitam espécies de vertebrados muito diferentes. Um exemplo aí, o Toxoplasma gondii,
ele consegue parasitar mamíferos e até aves. Então, aí na imagenzinha mostrando, né, o ser humano pode ser parasitado, caprinos, porcos, né, aves, ali, o rato, o gato. Então, todos esses organismos aí podem ser parasitados, são um pouco distantes ali, mas podem ser parasitados também por certas espécies, né, de parasita. Então, o parasita eurixeno seria aquele que parasita espécies de vertebrados muito diferentes. Quanto à quantidade de hospedeiro, então o parasita ele pode variar ali nas quantidades de hospedeiro que ele vai acabar infectando, né? Como assim? Ele pode ter, digamos, 2 hospedeiros ou um hospedeiro só. Quando ele tem 2 hospedeiros, ele vai ser esse parasita heteroxênico, né? Aí, ó, mais uma vez, uma forma de lembrar é heteroxênico, o hétero, né? Lembrando de 2, né? 2 diferentes. Então, o parasita heteroxênico, ele vai possuir um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Um exemplo disso, o Trypanosoma cruzi, que é transmitido lá pelo barbeiro. Então, ele tem um hospedeiro definitivo, que é o ser humano, onde ele vai passar ali, ó, toda uma fase do ciclo dele, seu desenvolvimento, e ele tem um hospedeiro intermediário, que seria o barbeiro, né, os triatomíneos aí. Então, isso seria um exemplo de parasita que tem 2 hospedeiros. Ele precisa de 2 hospedeiros para completar o ciclo. Então, aqui, ó, ele tem um ciclo dentro do hospedeiro intermediário e ele tem um ciclo dentro do hospedeiro definitivo. Já os parasitas monoxênicos, ó, mono, de um só, né, ele vai possuir apenas o hospedeiro definitivo. Então, só um hospedeiro ali. O exemplo, ó, Ascaris lumbricoides, a lombriga, ela tem só um hospedeiro. Aqui, no caso, o ser humano, né? Então, o ser humano vai se contaminar ali e todo o ciclo vai se desenvolver dentro dele. Todo o ciclo de vida desse Ascaris lumbricoides vai se desenvolver dentro desse ser humano aí. Então, isso seria um exemplo desse parasita monoxênico. Então, agora, né, eu tratei de muitos conceitos relacionados ali a parasita, ao parasita, né, tratar um pouco de conceitos relacionados ao hospedeiro, né, que também é uma parte importante, né, do caso, no caso, né, do parasitismo, né, ele que vai sofrer, que vai ter, né, essa relação, os pontos negativos, né, esses efeitos maléficos ali. E uma das coisas ali relacionada com hospedeiro, que vai ser aquele que vai albergar o parasito, né, que vai sofrer com esse parasitismo, é que ele pode ser definitivo ou intermediário. Né? Eu usei esses 2 termos anteriormente, mas nem defini eles. Qual que é a diferença? O definitivo é o que o parasita ele atinge ali a maturidade ou a sua fase de atividade sexual. Um exemplo disso, aqui do lado tem o ciclo de vida da tênia, tênia sp, a solitária. Quando a solitária está dentro do ser humano ali, e o ser humano está com teníase, ela vai estar lá dentro do intestino, vai atingir a sua fase adulta e vai começar a produzir, então, os ovos. Então, isso seria um exemplo de um hospedeiro definitivo. O ser humano, nesse caso, funcionando como hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é aquele que o parasita tem a sua fase larvária ou sua fase mais assexuada. Né? Um exemplo disso, ainda falando da tênia, ó, quando a gente fala de tênia, 2 hospedeiros que são comuns ali para tênia, dependendo da espécie de tênia, é o porco e as vacas, né? Vaca, boi, os bovinos. E durante, se eles forem contaminados com os ovos que o hospedeiro definitivo liberou, eles vão ter ali a cisticercose e vão sofrer com essa fase, né, que esse parasita ele vai desenvolver uma estrutura que é, por exemplo, assexuado ou é uma fase larvária que vai precisar contaminar o hospedeiro definitivo para que ela possa concluir o ciclo de vida. Então, isso seria um hospedeiro intermediário. Não é a fase reprodutiva do parasita ainda. Ele precisa de mais um
hospedeiro. O hospedeiro também pode ser considerado um hospedeiro chamado de paratênico, que seria um hospedeiro ali de transporte. Né? Como assim? Né? É um tipo de hospedeiro intermediário, como eu já falei, que o parasita ali imaturo ele vai sobreviver por um tempo indefinido lá dentro, mas para que ele consiga se desenvolver, ter o ciclo de vida completo, atingir sua maturação ali sexual, a sua maturidade, ele precisa infectar um hospedeiro definitivo. Né? O exemplo que a imagem está trazendo aqui, ó, é de esse Diphyllobothrium atom, que o que acontece? Ele precisa infectar, por exemplo, peixes e o hospedeiro, o peixe aqui no caso seria um hospedeiro intermediário, e ele fica parasitando lá dentro, ele fica numa fase intermediária dentro do peixe durante muito tempo. E ele vai contaminar o hospedeiro definitivo, que seria o homem, por meio, por exemplo, da ingestão desse peixe. Então, isso seria um exemplo de hospedeiro paratênico. Né? Esse hospedeiro intermediário, que aqui no caso é o peixe, que é um hospedeiro de transporte. E com relação à sobrevivência e à permanência do parasita, né, diversos fatores vão auxiliar a permanência dessa parasitose, então desse desenvolvimento dos efeitos maléficos desse parasita. Por exemplo, o potencial reprodutivo do parasita, ele tem que... Qual que é a ideia do parasita? Né? Ele sempre vai tentar sobreviver. Então, ele precisa produzir ali a quantidade, por exemplo, de ovos, né, que consiga alcançar, né, uma quantidade que vai manter aquela espécie viva. Então, esse potencial reprodutivo ali, ele é algo importante ali na permanência, né, do parasita e até dentro do próprio organismo, né? Vamos supor que dependendo o grau de parasitismo dentro do organismo, ele pode matar aquele hospedeiro. Então, esse potencial reprodutivo aí é algo que vai auxiliar nessa permanência ou não desse parasita. A longevidade do parasita, então alguns parasitas eles podem espoliar aquele indivíduo para sempre, né? Sempre estar produzindo mais parasitas, enquanto outros, né, pode ser só durante uma fase que vai existir aquele parasitismo. Então isso também vai influenciar. A questão de acometer vários hospedeiros, então é isso, né? Se o parasita tem essa capacidade de se reproduzir muito e de conseguir infectar mais hospedeiros, né, ele vai conseguir sobreviver mais tempo, permanecer mais tempo em uma região, por exemplo. A menor reação do hospedeiro ao parasita, então se o hospedeiro, né, consegue ali coexistir com aquele parasita por mais tempo, ter menos reação, por exemplo, com o sistema imunológico, claramente esse parasita vai conseguir permanecer mais, né, durante mais tempo dentro daquele hospedeiro. Os mecanismos de dispersão efetivos, então, certos parasitas, né, por exemplo, eu tinha falado lá de ascaris lumbricoides. Então, qual seria uma forma de você se contaminar com aquilo? Você ingerir ovos. Então, essa ingestão depende de diversos fatores ali, por exemplo, relacionados com a higiene das pessoas, né? E a dispersão desses ovos também vão depender de diversos fatores, né? Se eles são leves, se eles são mais pesados, se eles dependem de água e assim por diante. Então, se o parasita tem mecanismos de dispersão mais efetivos, vai ser melhor ali também para ele, né? Que aquela espécie consiga permanecer e sobreviver. E as formas de resistência, diversos parasitas, ao longo do que eu for falando aqui, sobre cada um, vocês vão ver que eles têm características que vão torná-los mais resistentes. Por exemplo, tornar mais resistente ali a própria parte que ele vai parasitar. Um exemplo, Ascaris lumbricoides. O ovo do Ascaris lumbricoides, ele é resistente, por exemplo, ao suco gástrico. E esse suco gástrico, que poderia dissolver ali diversos outros parasitas, ele até auxilia, por exemplo, com que esse ovo desse parasita consiga liberar o parasita, né? Então
também essa forma de resistência do parasita vai ser algo importante para a permanência dessa parasitose. E a interação do parasita hospedeiro aí pode ser considerada uma infecção, né, quando tem essa invasão, essa colonização do organismo hospedeiro por parasitas internos, como Tênia e Trypanosoma, ou uma infestação, né? Esses são só dois termos mais gerais. Quando uma infestação, quando esse ataque é por parasitas externos, né? Os ectoparasitas. E pode acontecer a penetração do hospedeiro, por exemplo, por meio oral. O exemplo que eu já usei, né? Já citei o Ascaris lumbricoides. Os ovos são liberados ali pela fezes do hospedeiro e podem contaminar certas superfícies, certos alimentos, por exemplo. Então a pessoa precisa ingerir esses ovos para se contaminar. Pode ser cutânea também, né? Um exemplo, o Schistosoma mansoni, ele penetra diretamente pela pele. Então isso seria uma forma de penetração também. A gente vai ver posteriormente que ele tem características específicas para fazer isso. Pode ser inalatória ou respiratória, transovariana, transplacentária. Alguns hospedeiros conseguem atravessar a barreira da placenta. Vocês vão ver. Posteriormente também eu devo falar sobre um desses tipos aí que consegue fazer isso, né, pode trazer até malefícios para o feto. Essa penetração também pode ser inoculativa, né, ou contaminativa, né, que seria essa inoculativa ou contaminativa, né, quando tem a inoculação, né, por exemplo, um organismo ali vai te picar e dessa forma ele vai transmitir aquele parasita, né, para você. Eu não sei se encaixa tanto aí nessa imagem, né? Nessa imagem mostra o Trypanosoma cruzi, né? Mas a contaminação do hospedeiro definitivo é mais em virtude das fezes, né, que são liberadas pelo barbeiro, né? Nem tanto pela picada, né? Mas seria um exemplo aí mais geral, né? E essa patogênese parasitária, essa doença parasitária, ela pode levar a diversos tipos de problemas, de efeitos, né? Por exemplo, lesões aí histopatológicas, então, necrose ou morte de tecidos afetados, né? Então, isso, dependendo do tipo de parasita aí, vai acontecer se ele, por exemplo, impedir um certo tipo de circulação, ou se ele tiver em quantidades muito grandes ali, que vai impedir isso, ele pode levar a essa necrose, a essa morte desse tecido, edemas teciduais e celulares, né? Então esses inchaços que vão ser causados ali por um longo período de tempo, seria uma lesão parasitária, degeneração de tecidos, que pode ser ali tanto por ação mecânica mesmo, quanto por outros fatores, né, que aquele parasita leva, hipertrofia, atrofia. Então, isso seriam diversas lesões que podem ser causadas. A gente vai ver que cada parasita vai ser seu tipo, né? Aqui um exemplo, ó, o Escherichia bancroft, que causa essa elefantíase, ela causa esse inchaço aí porque tem uma obstrução ali dos vasos linfáticos e isso faz com que a linfa se acumule e esse acúmulo de linfa, com o passar do tempo, pode levar a esse inchaço tecidual, pode levar posteriormente a uma degeneração de tecidos, uma atrofia também de tecidos e até a necrose, né, de certas partes afetadas, né. Então aí mostrando toda uma relação de um parasita causando vários problemas. E também, dentre as patogênese parasitária que pode acontecer, seria a depressão de nutrientes, né. Como assim? Alguns parasitas competem com a gente pelos nossos nutrientes. O exemplo lá, a tênia, a lombriga, são exemplos de parasitas que vão estar ali no nosso intestino e consumindo os nossos recursos. Então, isso pode causar uma falta de certos nutrientes para o nosso desenvolvimento, né, para a nossa manutenção da vida.
Então, a patogênese parasitária, né, as doenças parasitárias podem levar a diversos e diferentes tipos aí de infecções. Então, isso, né, que eu trouxe para vocês, esse foi o último slide, né, seria um geral, né, sobre essa parte aí de alguns conceitos relacionados com a parasitologia. Né, como eu disse, existem vários outros, ao longo da disciplina a gente vai ver vários outros, né, mas eu trouxe esses para já fazer essa introdução, né, e mostrar alguns importantes, né, que eu sei que eu vou tratar aí ao longo do semestre. Né, eu espero que tenha ficado claro, né, essa explicação. A gente está só começando aí esse semestre, né, mas vai ser tranquilo. Eu espero que vocês consigam aí entender, né, todo o conteúdo. A gente sabe que é uma fase difícil, aí, um momento difícil, mas a gente vai conseguir passar aí por mais esse. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagens lá na sala de interação, né, ou então enviem mensagens aí no WhatsApp, e-mail, né, que eu tento esclarecer essas dúvidas, e bons estudos.